Você já parou para pensar como Deus se importa com o ser humano? É simples. Ele deixou uma palavra, tudo escrito, o que Ele quer para nós, ferramentas para usarmos a fé e combater o mal, não andar ansiosos e viver uma felicidade plena. Tudo isso está descrito na Bíblia. E todos os que se encontram com Jesus têm isso. Você já tem? Está na hora de você ter. Hoje, Salmos 88, vamos ler alguns salmos e vamos pedir a direção de Deus. Senhor, que o Senhor possa dar desta água que o Senhor oferece para nós bebermos. Porque o Senhor disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Qualquer um que está sedento, que está cansado, sobrecarregado neste mundo, tem a fonte das águas vivas à disposição a qualquer momento. Que essa pessoa que ouve e também lê a Bíblia junto comigo, ela possa desfrutar dessa fonte. Em nome de Jesus. Amém. Salmos 88, o bispo começa dizendo assim: Emã, o ex-reíta, era conhecido como um homem piedoso e sábio. Ele escreveu esse salmo carregado de dor e confiança. Emã lamenta por sua aflição, mas não o deixa prevalecer sobre a sua fé. E mesmo quando não recebe a resposta desejada, não se rende. Sua condição frágil não calou sua voz, por isso sua oração é exemplo de perseverança. E ele começa: Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. O comentário diz: dia e noite. O salmista se vê acometido por um sofrimento que afastou, inclusive, seus amigos mais próximos, desde a sua juventude. Mas, apesar de estar à beira da morte e saturado de angústia e solidão, ele não perde a fé. Da mesma forma, nas grandes dificuldades enfrentadas na vida, é comum o ser humano se queixar, desanimar ou se revoltar contra Deus. No entanto, vemos nesse exemplo que é possível resistir à dor quando fazemos do clamor o nosso alimento e de Deus a nossa salvação. Então, a pessoa, como qualquer ser humano, cristão ou não cristão, vai sofrer aflições, momentos difíceis. O salmista está ensinando o que ele fez. Então ele foi clamar a Deus, ele foi falar com Deus. A oração é aquilo que vai nos ligar a Deus. Veja que o Senhor Jesus, havia momentos que ele ficava sós no monte, orando. Quer dizer, se ele precisava estar em comunhão com o Pai, imagine nós, né? Que somos cheios de falhas, de erro, vivemos num mundo em que o tempo parece que não é o suficiente. Muito mais hoje, nós precisamos estar aos pés do Senhor Jesus. O 4. Estou contado com aqueles que descem ao abismo. Estou como homem sem forças. Livre entre os mortos como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais te não lembras mais e estão cortados da tua mão. Puseste-me no abismo mais profundo, em trevas e nas profundezas. O comentário daqui diz: como homem sem forças. Embora Amã tivesse vivo, já não era contado para mais nada. Sentia-se tão desamparado e fraco quanto aqueles que morrem e foram esquecidos pelos mais próximos. Assim também aqueles que passam por sofrimentos graves e crônicos têm a impressão de que foram abandonados à míngua. Mas apesar do que sentem, se permanecerem com a fé viva, terão as forças renovadas e as orações respondidas. O desprezo é uma das coisas mais dolorosas que o ser humano pode impor ao outro, né? E com certeza ele estava se sentindo um pouco desprezado. Mas olha só, no 7, sobre mim pesa o teu furor, tu me afligiste com todas as tuas ondas, alongaste de mim os meus conhecimentos, puseste-me em extrema abominação para com eles, estou fechado e não posso sair. A minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a ti todo dia, tenho estendido para ti as minhas mãos. Mostrarás tu maravilhas aos mortos? Ou os mortos se levantarão e te louvarão? O comentário desse 10 aqui diz: os mortos te louvarão? Emã tinha intimidade com o Altíssimo e usava essa comunhão para dizer a ele o que sentia. O salmista
utilizou vários argumentos para conseguir a resposta às suas orações, entre eles que não era a sua morte que traria louvor ao Todo-Poderoso, e sim a sua vida transformada. Mas enquanto nós estivermos mergulhados no sentimento de desprezo, de achar que não tem solução, de que Deus não nos ouve, não vai haver resposta da parte de Deus. Há resposta quando nós cremos na palavra. Porque assim como Deus é a própria palavra, então ele, ao entrar em nós, ele produz a saúde. Olha só, no 11. Será anunciada a tua benignidade na sepultura ou a tua fidelidade na perdição? Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas e a tua justiça na terra do esquecimento? Eu, porém, Senhor, tenho clamado a ti, e de madrugada te esperará a minha oração. O comentário: de madrugada. Quantas vezes nos sentimos no mais profundo abismo sem ter ninguém para ajudar? Nesses momentos, o auxílio das pessoas é insuficiente para acalentar a alma aflita, desesperada. O salmista recorre a Deus pelas madrugadas, persevera e mantém a confiança. Infelizmente, há quem, por muito menos, abandone a fé e se rebele contra Deus, porque a resposta parece demorada demais. Extraímos deste salmo uma lição preciosa: jamais pare de clamar. E em Lucas 18, versículo 7 diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? A sensação de demora é justamente um sentimento, porque quando você confia de fato em Deus, você tem certeza que a resposta vai vir. Ainda que ela demore, ainda que pareça estar demorado, mas para quem está confiando, não é nenhuma demora. Ele tem certeza que Deus vai responder. E ele diz no 14: Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a tua face? Estou aflito e prestes tenho estado a morrer desde a minha mocidade. Enquanto sofro os teus terrores, estou perturbado. A tua ardente indignação sobre mim vai passando. Os meus terrores me têm retalhado. Eles me rodeiam todo dia como água. Eles juntos me sitiam. Desvaiaste para longe de mim amigos e companheiros, e os meus conhecidos estão em trevas. É sempre assim, né? Quando a pessoa fica sozinha, é porque alguma coisa de ruim está acontecendo com ela e ninguém quer ouvir lamúrias, lamentações, chateações. Então, ela nem quer ouvir aquelas pessoas. Você está rodeado de amigos quando está tudo bem, quando você tem o que oferecer. Quando você não tem nada para oferecer, todos somem. Salmo 92, ele diz: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade, todas as noites a tua fidelidade. Quer dizer, o comentário do bispo diz: gratidão. O povo de Israel desfrutava da bondade e da fidelidade do Todo-Poderoso, e por essa razão, logo pela manhã e à noite, agradecia a Ele. Isso também serve para nós, pois a grande quantidade de ocupações, ansiedades e distrações tende a nos afastar de Deus. Isto é, as 24 horas do dia acabam sendo vividas para nós mesmos, e muitas vezes não separamos nem sequer uma pequena parte desse tempo para nos fortalecermos espiritualmente. Por isso que eu tenho aqui estado incentivando você a meditar na palavra de Deus. E se você fizer isso logo pela manhã, melhor ainda. Sua cabeça está fresquinha, você tem mais condições de ouvir a voz de Deus. E quando você sair para o seu dia, aquela palavra que você meditou ainda vai estar dentro de você. Agora eu vendo aqui, né, a fidelidade de Deus que ele fala. E de fato, todos os dias, a fidelidade de Deus se mostra, por exemplo, no nascer do dia, do novo dia. Quem garante que amanhã o sol vai surgir, né, no horizonte? Quem garante? Mas todos os dias ele nasce. Todos os dias vem a lua, as estrelas, né? Às vezes a lua vai mudando, né, a sua forma, mas todos os dias o sol está lá. Todos os dias, a noite e a dia. Quer dizer, a fidelidade de Deus continua, né? Quando ele falou: haja luz e haja separação entre a noite e o dia. No 3, sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa, com som solene, pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos, exultarei nas obras de tuas mãos. E o comentário diz: tu me alegraste pelos teus feitos.
O salmista se alegrava ao olhar para os feitos divinos, a criação, a provisão, os benefícios terrenos, o livramento, a transformação de vida, os dons e os talentos pessoais eram alguns dos motivos que o faziam exultar. Assim também acontece com os nascidos de Deus. Recebem capacidade para enxergar o Senhor em tudo, até mesmo nas situações ruins. Eles entendem que tudo em sua vida tem um propósito e que o Altíssimo é capaz de transformar o mal em bem para os seus filhos. Um coração ingrato, porém, não consegue ver a bondade divina em cada detalhe da vida. Por isso, murmura e peca. E só basta você olhar para a própria natureza que ela demonstra, a fidelidade de Deus nela. Graças a Deus. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isso. O comentário diz: a grandeza das obras do Altíssimo. Seus pensamentos são complexos demais para a compreensão dos insensatos. Eles podem até conquistar a efêmera glória deste mundo, mas isso não pode lhes garantir sabedoria e salvação. Na verdade, ao invés de tomarem como exemplos as graves consequências da vida desregrada daqueles que agem mal, desejam as aparentes facilidades que eles têm. Seguindo para o 7. Quando o ímpio crescer como a erva e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. O comentário do bispo diz: os ímpios são como as ervas que brotam, mas logo desaparecem. Significa que a pessoa que não se arrepende dos seus pecados está destinada ao juízo divino. Ela dará contas a Deus por ter vivido na ingratidão, na incredulidade, na estupidez e no egoísmo. Seguindo para o 8. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos por todos os que praticam a iniquidade. O bispo diz assim: inimigos do Senhor. Assim são considerados aqueles que voluntariamente se opõem à sua vontade e entristecem. Dessa forma, não cabe ao justo debater com eles, porque é o Altíssimo quem os enfrentará. Entenda isso. Quando você é de Deus, você é um filho, uma filha de Deus, qualquer pessoa que estiver lutando contra você vai estar também lutando contra Deus. A pior coisa é ter o próprio Deus como inimigo, porque se você tem o diabo como inimigo, você tem Deus para te proteger. E quem pode te livrar das mãos de Deus? No 10, Porém tu exaltarás o meu poder como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Sabe, duas coisas importantíssimas. Primeiro, a palmeira em Israel, ela precisa crescer principalmente as suas raízes. Porque como é um solo muito seco, então ela termina por criar raízes profundas e longas. Ela percorre longas distâncias em busca da água. Então a palmeira é muito resistente. E o cedro do Líbano, a madeira do cedro, é uma das madeiras mais resistentes, mais caras, e essas madeiras são tão fortes e tão boas que elas resistem inclusive ao fogo. Por exemplo, o cedro do Líbano, essa árvore, ela cresce em lugares onde há muito vento, onde há muitas tempestades, o clima ele é muito quente, é muito frio, é sempre ao extremo, e ela aguenta essas adversidades da natureza porque ela tem fortes raízes. Então, todas as adversidades, tempestades, a temperatura quente e fria faz dela uma árvore forte. No 13. E os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. O comentário daqui do 12 ao 14. Os justos possuem suas raízes plantadas em terreno fértil e seguro. Por viverem constantemente na presença de Deus, suas forças são revigoradas e a sua fé é fortalecida.
Os justos permanecem fortes e inabaláveis, por isso prevalecem sobre qualquer problema. Os frutos da sua fé são apreciados até mesmo na velhice e servem de exemplo aos demais. É impossível não ver o grande contraste entre o insensato e o justo. Enquanto o primeiro é erva inútil, o segundo é tão valioso quanto a palmeira e o cedro. Agora o Salmo 93 começa assim: o Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se vestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado e não pode vacilar. A terra está firmada aparentemente sobre o nada. Ela não oscila desde a criação, garantindo assim a vida no planeta. Mas isso não é obra do acaso. É a prova clara de que o Criador a sustenta com suas mãos. A mesma palavra que mantém a segurança e a ordem no universo, impedindo o seu caos, está à disposição do ser humano, para que ele também possa ter paz e harmonia por toda a vida. Quer dizer, você para e pensa, né? O que sustenta a terra, o sol, a lua, as estrelas, todas as coisas, né? É a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus é tão poderosa, imagine ela atuando dentro de você, né? O que ela pode provocar. E aí o 2, o teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. O comentário do 2 diz indestronável. O Altíssimo é eterno em a sua essência, no seu poder e na sua majestade, desde a eternidade. Ele é rei e permanece firme em seu trono. Reis, autoridades e dinastias são constantemente vencidos e abatidos. Mas quem pode ameaçar o trono divino? Absolutamente ninguém. Ele reina e tem o pleno controle em suas mãos. Ele é o Senhor sobre todo o universo, sobre tudo que existe e sobre todos. Forte, né? Porque quantos reis, imperadores, princesas, príncipes, enfim, ditadores, já passaram pela terra e hoje nem sequer existe mais. Não só apenas lembrança porque marcaram a história, ou positivamente ou negativamente. Mas Deus, quem pode lutar contra Deus? Quem pode se opor contra Deus? Satanás, ele desejou o trono de Deus e foi expulso, se tornou quem ele é hoje. O 3, os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. E o comentário final diz: muito fiéis são os teus testemunhos. Uma das maiores evidências da grandeza do Eterno são as suas leis justas e imutáveis. Seu governo é perfeito, pois se apoia sobre a sua palavra, inviolável de geração em geração. O Altíssimo a revelou aos homens, seus servos e instrumentos a eles, inspirados, a escreveram, formando assim as sagradas escrituras. Hoje temos os testemunhos do Senhor reunidos e registrados em nossas mãos. Nós temos livros, né, como este dos Salmos, que foram escritos há mais de 3.000 anos. Então você consegue imaginar o quão poderosa é a palavra de Deus? E detalhe, toda a Bíblia não foi um único autor, né? Foram vários autores ao longo de toda a Bíblia, mas mesmo assim ela conseguiu ser toda compilada e hoje chega às nossas mãos um verdadeiro tesouro espiritual, histórico, a respeito do povo que serviu a Deus e que hoje serve como uma base, uma sustentação para aqueles que querem servir e seguir ao Senhor Jesus. Bom, que Deus continue te abençoando. Nós vamos continuar meditando na ordem cronológica. Nós voltamos no próximo vídeo lendo Crônicas. Como nós estamos seguindo essa ordem, nós vamos então ler Crônicas, depois vamos voltar a 2 Samuel, como nós estávamos lendo, porque nós estamos lendo esse período do reinado do rei Davi, tá bom? Manda esse vídeo para alguém, dê o seu gosto, coloque nos comentários o que você está achando. Fique bem.